Via Justiça de hoje, nós vamos destacar um manual inédito sobre direitos de pessoas LGBT nas prisões. Esse manual foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça no final de junho. Nossos convidados de hoje, a juíza Viviane Cândido, da primeira Vara Cível, Juizado Especial Cível de Igarapé, e o defensor público Paulo César Azevedo de Almeida. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para a senhora, doutora Viviane, como definir a importância desta cartilha lançada pelo CNJ aos juízes brasileiros. Obrigada pelo convite, pela participação. Me sinto muito honrada de participar do Via Justiça, né, da MAGES. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país com maior índice de suicídio no mundo. Em 2020, o suicídio ele foi apontado como uma terceira causa de morte de jovens, maior causa de morte de jovens, principalmente nessa população entre 15 e 29 anos. Então, o suicídio é um grave problema de saúde pública, que até então não havia medidas específicas no âmbito do sistema prisional para o combate ao suicídio e mesmo a prevenção realmente de atenção específica que a população LGBT necessita. Né? É um público principalmente mais afeto a essas questões mentais, né? E precisa realmente de ter uma maior cautela e um maior cuidado na preservação da saúde mental dessa população carcerária. Né? O fato de estarem custodiados, né, de estarem cumprindo penas privativas de liberdade, agrava ainda mais o sofrimento psíquico da população LGBT. Então, eu acho que eu entendo que o Conselho Nacional de Justiça, vendo essa situação e conforme vários tratados internacionais, dos quais o Brasil, inclusive, é signatário, após muitos estudos, muita reflexão, emitiu essa cartilha, né, essa resolução, para padronizar procedimentos a serem adotados no âmbito da justiça criminal no Brasil. Sobre essa questão, o juízo de Igarapé, a doutora Viviane, pôs em prática as recomendações do manual do CNJ. A doutora Viviane concedeu uma tutela antecipada numa ação civil pública para proteger presos LGBT na penitenciária de São Joaquim de Bicas 1. Lá houve 6 suicídios e 8 tentativas de autoextermínio entre os presos no período de janeiro a julho deste ano. O que a senhora determinou, doutora Viviane? Essa ação civil pública ela foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em desfavor do Estado de Minas Gerais, requerendo a concessão de uma tutela de urgência que foi concedida, né, para determinar a alocação de profissionais de saúde e de assistência social na unidade penitenciária Jason Soares Albergaria, conforme uma lista prevista numa portaria do Ministério da Saúde que institui a Política Nacional de Atenção Integral à saúde, né, no âmbito prisional. Então, essa portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 482, ela já existe desde 2014, prevendo aí medidas específicas para as unidades prisionais, né, no tocante à atenção à saúde. Então, o que a decisão judicial determinou foi a aplicação dessas medidas, né, considerando que, ao que consta dos autos, quando do ajuizamento da ação, a penitenciária Jason Albergaria contava com 627 presos. Então, foi determinada a implementação dessa política nacional de saúde, composta, né, por serviços prestados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o que está previsto na portaria do Ministério da Saúde. Então, a tutela, ela determina a implementação mesmo das medidas no âmbito, né, da penitenciária, e é importante colocar que o Estado de Minas Gerais, recentemente, agora em maio, propôs, né, a implementação de uma unidade que fosse especializada para acolher os presos LGBTs. Então, indo aí ao encontro, né, das determinações do Conselho Nacional de Justiça, de todas as portarias do Ministério da Justiça, e reconhecendo a vulnerabilidade do público, né, LGBT, principalmente no âmbito prisional, implementou e colocou de forma pioneira a penitenciária de São Joaquim de Bicas. Então, devido a esses sucessivos casos de suicídio, né, desde o início do ano,
viu-se necessária a implementação das políticas nacionais, considerando mesmo o reconhecimento do Estado de que essa população ela é mais vulnerável. Né? Tanto que implementou uma penitenciária exclusiva para acolher esses presos. Lembrando, então, que a ação civil pública foi proposta pela Defensoria Pública de Minas Gerais, e eu gostaria, doutor Paulo César, que o senhor falasse como que a Defensoria viu essa decisão da doutora Viviane e como explicar, né, esses vários casos de suicídio da população LGBT em São Joaquim de Bicas. Acho que a publicização dessas normas, ela tende a ampliar o conhecimento a respeito dos direitos, e a implementação dessas normas passa por essa conscientização. Em relação a esses suicídios acontecidos em 2021, a Defensoria Pública ela acompanhou esses casos desde janeiro de 2021, desde o início do ano. O primeiro caso aconteceu em 13 de janeiro e foi um suicídio que ocorreu em razão do consumo excessivo de medicamentos. A partir daí, um alerta foi acionado e nós passamos a monitorar esses casos de suicídio e tentativas de suicídio. Já são, então, 14 casos no total, além de outros que têm chegado ao nosso conhecimento durante o trâmite da ação. Recentemente, nós recebemos uma nova notícia de uma tentativa de suicídio por autoflagelo. A pessoa ateou fogo nos seus pertences dentro da cela, tentando extirpar a própria vida. Então, não é possível explicar, na verdade, né? O que a gente tenta, na verdade, é evitar que esses casos se acumulem, continuem acontecendo e protraindo no tempo. O que aponta, o que as provas apontam, que os elementos que nós já recolhemos apontam, é que em alguns casos que já foram apurados por procedimentos investigatórios internos, houve uma omissão estatal na prestação de serviços básicos de saúde mental. É uma população acometida gravemente de tendências suicidas e doenças psiquiátricas, e nessa unidade especificamente não existia nenhum profissional de atenção psiquiátrica. Então, a deficiência nesse tratamento, na designação de terapêutica adequada, fez com que esse quadro de saúde fosse gradativamente agravado até chegar nesse cenário dramático em que as pessoas que estão sob privação de liberdade têm que conviver diuturnamente com colegas e companheiros de cela, tentando se matar por múltiplas vias. Existem casos de autoextermínio por fogo, como já foi dito, por consumo excessivo de medicamentos. Isso aponta que foi entregue a grande quantidade de remédios sem controle, sem um controle próximo da prescrição, de qual é o quantitativo a ser consumido diariamente nos horários certos, e também existem casos de enforcamento de suicídio por enforcamento. E existem já protocolos para se evitar que esses instrumentos potencialmente lesivos sejam entregues irrestritamente à comunidade carcerária. Então, o que a Defensoria... O senhor acha que o Estado ele deverá ser responsabilizado sobre estes casos? O que pode acontecer em termos de responsabilização do Estado? Na visão da Defensoria Pública, o acúmulo de casos já aponta uma falha na prestação do serviço público. E, conforme o entendimento atual do STF, quando num ambiente carcerário existem evidências de que houve falha na prestação do serviço ou falha no cumprimento do dever de custódia com garantia de dignidade, o Estado pode ser responsabilizado na modalidade objetiva, independentemente de apurar culpa ou dolo, sendo constatado que houve um ato ilícito pelo descumprimento do dever, havendo como consequência danos como a perda de vida e lesões à integridade mental e psicológica dessas pessoas, cabe responsabilização estatal. Por isso, a Defensoria Pública pede uma indenização por danos morais a título coletivo para investir-se o valor de indenização na melhor estruturação da penitenciária que foi designada à população LGBT. Sobre o manual, doutora Viviane, quais são as principais diretrizes para garantir os direitos fundamentais das pessoas LGBT no contexto da justiça criminal e da justiça juvenil também?
O Conselho Nacional de Justiça editou o manual, né, que essa resolução número 348, e que ela traz objetivos de 3 ordens. Garantir o direito à vida, à integridade física, mental, sexual das pessoas LGBTs e assegurar a livre expressão da identidade de gênero e orientação sexual. Reconhecer também o direito à autodeterminação, ou seja, a própria pessoa ela vai se identificar, né, e declarar a sua identidade de gênero e orientação sexual, e garantir que essas pessoas LGBTs não sejam discriminadas no acesso aos direitos sociais, ao longo aí do cumprimento da pena. Então, o que eu vejo assim, de grande alteração e de grande inovação é realmente o direito de reconhecimento da autodeterminação. Então, a pessoa, né, em qualquer tempo do processo, inclusive na audiência de custódia, ela pode se declarar, né, o seu gênero, né, declara lá pertencente à população LGBT, e aí ela poderá cumprir pena em um local adequado, né, ao seu gênero autodeclarado, que é o caso de Minas Gerais, que estabeleceu a penitenciária, né, Jason Albergaria, como uma pioneira e uma referência para receber esses acautelados, apenados que se autodeclarem LGBTs. E essa resolução ela também é estendida, né, para os menores que cometeram, né, adolescentes apreendidos, né, em cometimento de ato infracional. É claro que, considerando aí as condições de pessoas em desenvolvimento, eles também têm esse direito de autodeclaração, considerando realmente essa questão das pessoas em desenvolvimento, e conforme as previsões do ECA, até que seja editada uma norma aí, específica, né, para os adolescentes. Inclusive, doutor Paulo César, só para a gente fechar esse bloco, o manual do CNJ recomenda o tratamento hormonal. Como que a Defensoria vê isso? O que acontece é que o tratamento hormonal, especialmente para as pessoas que expressam uma identidade de gênero divergente à expectativa da sociedade, de que a pessoa que nasce com os órgãos, os aparelhos genitais masculinos necessariamente sejam reconhecidos como homens e as pessoas que nascem com o aparelho sexual reprodutivo feminino necessariamente se reconheça socialmente como mulher. Esse processo de hormonização e de cirurgias e de redesignação sexual é essencial para que a pessoa se sinta confortável com o próprio corpo, porque a condição de transexualidade, que já não é reconhecida mais pela Organização Mundial da Saúde como doença, mas sim como uma condição de identidade e de expressão individual, como já foi adiantado pela doutora Viviane, essa resolução dá um passo enorme ao reconhecer e ao conferir à pessoa o direito de se autodeclarar, de se autoperceber e de determinar a sua própria personalidade, para que essa pessoa possa se expressar plenamente e ter, inclusive, a sua saúde mental preservada, ela precisa conformar a sua aparência física à sua percepção de gênero. Daí, a hormonização garantida, inclusive, pela Resolução 348 do CNJ, como uma política de saúde específica para as pessoas LGBT, a implementação desse tratamento, dessa terapêutica de saúde, é essencial para que se previna agravos de saúde mental, para que essas pessoas se sintam plenamente confortáveis com seus caracteres secundários de gênero e, assim, possam se expressar integralmente e viver com plena dignidade. Doutor Paulo, doutora Viviane, nós vamos fazer um rápido intervalo e Via Justiça volta em instantes. Via Justiça de hoje, destacando o manual lançado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no final de junho, inédito, sobre os direitos das pessoas LGBT nas prisões. Participam do programa a juíza Viviane Cândido, da Primeira Vara Cível e Juizado Especial Cível de Igarapé, e o defensor público Paulo César Azevedo de Almeida. Ainda sobre esse manual, detalhes desse manual, doutora Viviane, a senhora disse no bloco anterior que as pessoas presas, os jovens, né, recolhidos, eles terão direito de se autodeclarar. Quer dizer, eles poderão chegar e falar assim, olha, integro LGBT. E eu vi lá no manual o seguinte, que o juiz não pode determinar, parece que corte de cabelo, não é isso? Não.
tem que ser respeitado realmente a vontade, né, do nosso condenado aí, ou custodiado, enfim, né, ele vai se autodeclarar e com isso, com essa autodeclaração, que pode ter inclusive sigilo, né, desde que seja requerido, ele pode optar aí por requerer que cumpra a pena, que seja alocado em um local condizente, né, com a população LGBT. Que a determinação realmente do CNJ é que todos os estados eles se articulem, né, para que prevejam presídios, seria o ideal, como foi feito em Minas, né, específico para essa população, porque até um dado muito importante, que segundo o Departamento Penitenciário Nacional, no geral, 90% das penitenciárias não possuem cela ou ala destinada ao público LGBT. Então, é isso que ocasiona, que agrava, na verdade, o descumprimento dos direitos dessas pessoas especificamente. Né? Elas são mais propícias a sofrer abusos, a sofrer tortura, inclusive pelos outros presos que estão na mesma cela, compartilhando ali a mesma cela. Só uma curiosidade, lá em São Joaquim de Bicas 1, é a única penitenciária de Minas, por exemplo, se for preso uma pessoa LGBT no interior, é trazido para cá? É só para entender isso. É bem recente essa alteração, foi feita em maio, né, que o Estado de Minas Gerais, de uma forma pioneira mesmo, elegeu, né, a penitenciária de São Joaquim de Bicas para implementar como uma penitenciária LGBT. No entanto, nos demais, eu não consigo te passar assim, dados de localização ou numéricos, né, mas eu acredito que em outros locais existam celas ou alas especializadas para receber esse público, né? Então, normalmente, quando não há uma penitenciária integral que seja para esse público, como está iniciando agora, pelo menos seriam alas separadas nas penitenciárias para receber o público LGBT, né? Para que eles não ficassem juntos com os homens ou as mulheres, né? É uma ala realmente específica. Doutor Paulo César, a imprensa noticiou que o senhor usou um termo revolucionária em relação à decisão da doutora Viviane na ação civil pública da Defensoria Pública. Por que o senhor usou esse termo revolucionário, decisão revolucionária? É uma decisão revolucionária porque mostra a disposição do Poder Judiciário de tutelar o direito dessa população que é reconhecidamente marginalizada e também sabidamente hipervulnerável. Porque essas pessoas, além de sofrerem com a privação de liberdade, que já expõe a elas uma série de situações propícias à vulneração e à ofensa de certos direitos, porque sabidamente o sistema prisional ele se encontra, segundo o STF, em um estado de coisas inconstitucional em razão da superlotação e do déficit estrutural de prestação de serviços para a garantia da dignidade da pessoa presa. Essas pessoas sofrem também com a marginalização social que repercute também no ambiente prisional. Essas pessoas elas sofrem LGBTfobia, não só fora do ambiente prisional, mas dentro. Quando elas são inseridas no sistema prisional, elas são expostas a posturas discriminatórias. Daí a decisão, além de ter se atentado para a gravidade da situação de vulnerabilidade psicossocial e de agravos de saúde mental que essa população LGBT tem sofrido, especificamente na penitenciária São Joaquim de Bicas 1, ela também teve uma postura revolucionária ao garantir uma série de direitos que até então eram sonegados. É óbvio que foi estabelecido um prazo razoável para que o Estado implemente a determinação judicial, mas a determinação ela abrange a aplicação do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde Prisional, que prevê a instituição de uma unidade de saúde básica dentro da penitenciária de São Joaquim de Bicas 1, ou Jason Albergaria. Ela prevê também a aplicação de parâmetros do Programa Nacional de Saúde Integral da população LGBT, com terapêuticas específicas para essa população, inclusive a prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, atenção a processo de hormonização e redesignação sexual, e também estabelece como diretriz a capacitação continuada das pessoas que trabalham com a população LGBT. Porque não basta essas pessoas serem recolhidas em um ambiente arquitetonicamente separado para elas.
é fundamental que essa separação seja acompanhada de serviços públicos focados nas necessidades específicas da população LGBT. A expectativa de vida da população brasileira atualmente, geral, é de 75 anos. Das pessoas transexuais é de apenas 35 anos. Então, a discrepância entre a expectativa de vida de uma pessoa cisgênero, heterossexual, com uma pessoa transgênero e que expresse orientação sexual divergente, mostra que essa população precisa de certas posturas, políticas públicas mais assertivas para que tenham uma expectativa de vida, não só expectativa de vida, como uma quantidade de anos vividos, mas de anos vividos com dignidade. A senhora acha, doutora Viviane, que as recomendações do manual do CNJ, elas vão resolver essa situação vivida, né, nesse contexto, né, na realidade desse contexto no país, das prisões de LGBTs? Essa é uma questão muito complexa, né? E muito inovadora, muito recente, né? Essas alterações são muito recentes, é uma questão muito complexa e que mexe até mesmo com o preconceito geral, né? Tem que ser uma mudança de paradigma. Isso não vem de uma hora para outra, isso não vem de uma regulamentação, não vem, né, de uma normatização escrita. Isso vem realmente de reflexões, de estudos, de debates, de conscientização da população em geral. Isso reflete uma mudança, né, de tudo, de toda a população e também do poder judiciário, né, legislativo, enfim. E essa questão ela deve ser enfrentada no âmbito da saúde pública, né, em conjunto com outras ações assistenciais. Então, é uma questão de saúde pública, de fato, né, que deve ser enfrentada, tanto que desde 2011, 2014, já havia normatizações do Ministério da Saúde específicas. No entanto, talvez não fosse o momento ainda da sociedade ver essas desigualdades, né, essa vulnerabilidade da população LGBT e começar a pleitear realmente o direito deles, eles começaram a ter mais voz, né? Então, a gente começa a olhar com outros olhos. Teve outros paradigmas, doutor Paulo César, nessa defesa da população LGBT, que o senhor gostaria de destacar, por exemplo, do Supremo Tribunal, do STJ, da Corte Internacional de Justiça? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, historicamente, o Brasil até tem uma postura bastante proativa na tutela, pelo menos no âmbito abstrato, da população LGBT. A primeira normativa focada no tratamento penal de pessoas LGBTQIA+, foi editado em 2014 pelo CNPCP, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Foi uma resolução, a resolução número 1 de 2014, que tratava dessas questões como respeito aos caracteres secundários de gênero, como o uso de apliques de cabelo, cabelo conforme identidade de gênero, vestuário, tanto íntimo quanto externo, percebidos como masculino ou feminino, conforme a autodeclaração de gênero, também o acesso à maquiagem àquelas pessoas que se identificam como do gênero feminino. Essa resolução do CNPCP, ela foi editada em 2014, mas ela foi esquecida no tempo. O resgate feito pela Resolução 348 do CNJ e por esse manual lançado no mês do orgulho LGBT é exemplar, porque o CNJ não só reeditou uma resolução que havia sido esquecida no tempo, como trouxe novas garantias. Ele aprofundou no tratamento. Então, a resolução do CNJ, ela vem amparada pelo princípio de Yogyakarta, que são princípios de direitos humanos garantidos na esfera internacional, pelas regras mínimas de Mandela, ela vem amparada no PNASP, Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde Prisional, no Programa Nacional de Saúde LGBT, ele se ampara em uma série de normas específicas para a população LGBT e aprofunda no tratamento. É um manual revolucionário, tão revolucionário que propiciou o debate que hoje está sendo feito aqui, inclusive na ação civil pública, porque ela se pauta em algumas diretrizes que foram antes abordadas
pelo CNJ e que já vêm sendo discutidas em ADPFs no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação à alocação de pessoas LGBT em presídios femininos ou masculinos, em celas reservadas ou no convívio coletivo. Tudo isso para garantir dignidade. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. A senhora, doutora Viviane. Eu agradeço a participação, né, o convite, né, pela participação. De fato, é um tema muito novo, que ainda vai gerar uma série de debates, uma série de reflexões da sociedade, e que é imprescindível que paremos agora e possamos fazer algo diferente, né, voltado realmente para o público LGBT e para as condições particulares desse público, né, de forma a respeitar de fato e resguardar aí o direito à dignidade da pessoa humana. O senhor agora, doutor Paulo César. Eu agradeço pelo convite, fico lisonjeado de estar aqui ao lado da doutora Viviane e também feliz por saber que existem profissionais do âmbito na magistratura e também da Defensoria Pública que estão encampando essa implementação de uma política pública especializada na população, para a população LGBT. É um tema que ainda está em gestação, em gênese. Surgiu o debate mais recente em 2020 e fico feliz de saber que um ano depois, em 2021, o Minas Gerais está dando um passo tão revolucionário no cenário nacional para que essa política saia do âmbito meramente normativo para ser implementada na realidade. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Viviane Cândido, de Igarapé, e com o defensor público Paulo César Azevedo, da DPMG. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Você conversa com a gente pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e um convite para que você nos acompanhe também pelas redes sociais da MAGES. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.